Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todo mundo já ouviu falar de Hollywood. É o nome de um bairro da cidade de Los Angeles que abriga a indústria do cinema americano. É do cinema americano que vem a maior parte dos filmes que assistimos. Muitos desses filmes tratam do tema justiça com as próprias mãos. Esses filmes e seriados apresentam sempre a mesma fórmula. Primeiro, um bandido fere ou mata uma pessoa querida da família do personagem principal. E segundo, o herói, então, depois de treinar, de se armar até os dentes, em busca de vingança, vai aniquilando todos os bandidos um a um. Esta é a chamada justiça pelas próprias mãos, uma espécie de justiça que se coloca acima da própria lei. Tem muita gente buscando esse tipo de justiça. Mas será que é isso que Jesus diz? Ouça novamente. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Observe que quando Jesus fala de justiça, ele usa como ilustração dois desejos básicos da vida humana, a fome e a sede. Temos necessidade física de comer e beber. São desejos que a todo momento precisam ser saciados, atendidos, aplacados. E da mesma forma que necessitamos satisfazer a fome e a sede, a pessoa que tem fome e sede de justiça precisa ser saciada rapidamente. Mas que tipo de justiça precisa ser saciada? Com certeza não é a justiça humana. Jesus fala aqui de uma justiça mais profunda, mais ampla e essencialmente cristã. É a justiça de Deus. Podemos pensar em duas aplicações para essa fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, tem fome e sede de justiça os cristãos que suportam a opressão e recorrem a Deus para que Ele pleiteie a sua causa. Nosso mundo é um mundo marcado pela competitividade. E essa constante disputa faz com que algumas pessoas pratiquem injustiça a fim de que possam ganhar o seu lugar. Vez ou outra somos vítimas dessas injustiças, da parte do governo, da parte da sociedade, da parte de pessoas próximas a nós. E qual a nossa reação imediata quando sofremos uma grande injustiça? Geralmente é procurar meios para nos vingarmos. Certa vez uma mulher mal-humorada perdeu a parte dos anúncios da igreja no final da semana. E ela ficou muito aborrecida quando descobriu que ninguém a avisou que seria naquela semana seguinte o piquenique da igreja. Na manhã do evento, alguém percebeu o esquecimento e comunicou ao pastor. Ele ligou para a casa dela. E o pastor disse: "Eu sinto muito por termos esquecido de avisar a senhora do nosso piquenique." Sabe o que ela disse? "Não tem problema, pastor. Eu estou orando aqui para que chova o dia inteiro." Isso mostra como a gente reage mal e usa os meios errados, ou até mesmo meios corretos, como a oração, mas de maneira errada, porque nos sentimos injustiçados. Mas pense um pouco, quantos cristãos hoje em dia sofrem perseguição no nosso mundo? Quantos jovens são ridicularizados por causa da sua fé? Quantos não estão em contextos onde são completamente impotentes e dependem unicamente de Deus? A parábola do juiz iníquo conta a história de uma viúva que precisava da sua causa julgada. Mas o juiz, provavelmente por ela ser viúva, por não ser alguém importante para aquela sociedade, a discriminava. Ele se recusava a julgar sua causa, mas ela insistiu tanto que ele acabou atendendo. E ouça o que diz o final desta parábola em Lucas 18, versículos 7 e 8. "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?" Essa parábola termina lembrando que Deus é um juiz justo. Ele está vendo o que está acontecendo e Ele irá atender às nossas demandas. Mas em contrapartida, nós temos apresentado a Ele essas demandas? Nós temos orado? Nós temos, como diz o texto, clamado dia e noite? Então, se você tem sofrido alguma opressão ou injustiça,
e isso tem gerado no seu coração uma fome e sede por justiça. Cuidado como você canaliza esse sentimento. A vingança do homem não estabelece a justiça de Deus, pelo contrário. Quem atira lama acaba sujando as mãos. Coloque isso diante de Deus. Deus ouvirá a sua causa e você será bem-aventurado. Em segundo lugar, tem fome e sede de justiça os cristãos que olham o mal do mundo e anseiam ver o reino de Deus plenamente estabelecido. Há muitas pessoas que olham o mal e injustiça ao redor e ficam resignadas. Elas acreditam que não dá para fazer nada e de fato não fazem. Mas os cristãos são bem-aventurados porque possuem esse desejo de ver uma sociedade mais justa. E esse desejo tem dois aspectos. O primeiro se dá na expectativa de que Jesus volte e estabeleça o seu reino. Mas desejar a volta de Jesus não é para esses cristãos algo simplesmente contemplativo ou passivo. Eles agem, eles fazem alguma coisa para que esse reino de Deus se espalhe. Esses cristãos sabem que são o sal da terra e a luz do mundo. Sabem que quando evangelizam, abreviam o fim. Portanto, são os cristãos que não se conformam com a situação atual da sociedade e tomam atitude para que aqueles que estão longe de Deus possam conhecê-lo. Nesse caso, podemos usar como exemplo de fome e sede de justiça os missionários. Quantos deles não deixaram grandes posições, uma carreira que lhes proporcionava muito dinheiro e sucesso, uma vida acadêmica promissora? E de repente essas pessoas tão preparadas e capacitadas para contribuir com a sociedade são atingidas por uma fome e sede de justiça e largam tudo para ir pregar aos índios ou a outros povos distantes. Para essas pessoas, não é justo que existam tribos indígenas que ainda não conheçam a mensagem do Evangelho. Para essas pessoas, não é justo que existam povos no mundo que ainda não saibam a respeito de Jesus. Em 1997, eu fiz um treinamento missionário em Campinas pela Missão Avante e eu conheci um casal assim, com fome e sede de justiça. Os dois tinham uma posição na sociedade, mas Deus os chamou para irem até a Tailândia. E eu me lembro que fazia caminhadas com ele, o nome dele era Silvio, no lugar onde fizemos o treinamento. E ele me dizia assim: Andrei, eu sonho em implantar uma igreja na Tailândia. E eu sonho em ficar uns 20 anos naquele lugar e estabelecer uma igreja ali. E eu quero que meus filhos nasçam ali e que eles aprendam a língua dali. Pois bem, isso foi em 1998. Nós estamos em 2018. 20 anos se passaram. E esse casal está com uma igreja na Tailândia com 2 filhos. O que leva um casal que tinha um futuro promissor e confortável aqui no Brasil a abandonar tudo e ir plantar uma igreja na Tailândia, se envolver com pessoas de lá, ser com o povo de lá e pregar Jesus? A resposta é fome e sede de justiça. Mas pensemos além dos missionários. Porque há muitos cristãos que, ao verem tanta injustiça, desejam fazer aquilo que é justo e reto, refletindo o caráter de Deus. Pense no enorme exército de pessoas que anseiam por esse tipo de justiça. Pessoas que trabalham nos bastidores, cujas obras e atos não estão na vitrine, não são públicos. São cristãos que trabalham em prol da obra de Deus. Cristãos que evangelizam, ajudam, consolam, visitam. Enfim, cristãos que têm fome e sede de justiça, tomando uma posição corajosa de ministrar aos fracos e necessitados, buscando a Deus e não a si mesmos. Estes também desejam ver o reino de Deus estabelecido e trabalham por esse reino. Concluindo, você tem sido assim? Você tem tido fome e sede de justiça e tem recorrido a Deus para que Ele pleiteie a sua causa? Você tem tido essa fome e sede de justiça para ver estabelecido o reino de Deus? Se você tem sido assim, você é bem-aventurado, porque você vai ser saciado da sua fome e sede de justiça. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra fartos significa saciados, abastecidos.
A pessoa que promove a justiça de Deus encontrará satisfação, não apenas nessa vida, mas também plenamente no porvir, quando Cristo retornar e estabelecer por completo o seu reino. Que tipo de fome e sede temos tido? Fome e sede de vingança? Ou fome e sede de justiça de Deus? Para ter fome e sede de justiça e ser farto, é preciso conhecer o que é justiça, segundo o pensamento de Deus, e identificar-se com os injustiçados.